E é o assunto que a gente discute agora, já na abertura do Manhã CBN, às 9h40, com o administrador público Matheus Delbon. Matheus, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã CBN, tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. A gente também está aqui no estúdio com o Milton Filho. Oi, Milton, bom dia para você. Oi, Cassiane, bom dia para você, bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Bom, se você tem alguma pergunta também, quer participar da nossa roda de conversa, pode mandar mensagem no 99287-4818. Para a gente começar, né, Matheus, o que repercute uma terceirização de mão de obra, por exemplo, aqui no caso das refeições em Araraquara, o que isso repercute para o município e para a prefeitura? Interessante a gente discutir, por exemplo, o modelo de Estado, né? O que nós queremos de um governo, seja prefeitura, governo de Estado, governo federal. Tem gente que defende que ele deva ser só um gestor, ou seja, ele recolhe impostos e compra serviço e coloca à disposição da população. E ele vai comprar da iniciativa privada ou do terceiro setor, aí das entidades filantrópicas. Isso é um tipo de pensamento, né, de você oferecer o serviço. Outro acha que o Estado tem que ser o executor do serviço. Ele tem que fazer, contratar, ele tem que gerir isso aí. Você tem lados bons, positivos e negativos nos dois modelos. Quando o Estado é o provedor do serviço, você tem um maior controle, né, porque você provê ele de forma direta. Mas o sistema público é muito burocrático e isso às vezes acaba travando, né? E não é só por culpa do poder público, né? A gente conversava ali fora. Por exemplo, nós tivemos no Brasil, tempos atrás, coisa de 15 anos atrás, os telecentros para a população de baixa renda, acessar a internet, projeto legal, o pessoal procurava emprego, mandava e-mail para a família, enfim, tinha acesso. Acontece que a sociedade mudou e as pessoas passaram a acessar a internet pelo celular. E o celular é praticamente universal no Brasil e isso tornou-se desnecessário, esses telecentros. Só que aqueles instrutores de telecentro, aqueles funcionários foram concursados e são estáveis. E eles continuam na máquina pública. Estão em desvio de função, jogado num canto ou fazendo nada. Ou seja, é um peso de arrasto que você não tem essa mobilidade. A gente brinca que às vezes o Estado não pode errar. A gente cria uma política pública, nós vamos criar uma política pública qualquer, seja, vamos supor, uma escola técnica para formar uma determinada profissão. Eu contrato professores, eu monto a escola, e de repente a cidade, a economia não precisa daquele profissional. Como é que eu troco isso? Então, isso torna muito engessado, né? Outra questão, por exemplo, é o sistema de compras públicas. As licitações, elas têm que ser burocráticas, têm que ter vários processos para evitar desvios. Só que, ao mesmo tempo, se torna mais caro. Se você comparar um preço médio de mercado com o valor licitado, acaba sendo mais caro, porque só pode participar empresas com CND, regular, e muitos empresários estão devendo impostos, estão aí tentando se levantar. Então, acaba ficando um modelo lento e caro, mas ele tem maior controle. Quando você compra um serviço, né, da iniciativa privada, aí vem uma questão de ter controle sobre ele, conseguir ter, como a prefeitura fala, fazer uma boa ferramenta, um controle de cardápio. Porque na iniciativa privada, assim, normal, você tem a concorrência, né? Nós aqui na CBN, se nós não oferecemos a melhor notícia, mas numa linguagem que a população gosta, os concorrentes vão ocupar o espaço do mercado e naturalmente vai ser substituído. No serviço público isso não acontece, porque você não tem opção, né? Você é uma criança matriculada na escola pública, ou você come a merenda que lhe é fornecida, ou você não come. Então, isso pode precarizar o serviço, né? A iniciativa privada tem a pressão por lucro, então pode tentar maximizar esse lucro precarizando o serviço. E aí é importante o controle. Então, o importante é o equilíbrio entre os dois modelos, né? No caso da merenda, é uma atividade auxiliar. Nós não estamos falando de educação direta, é algo que um contrato que pode ser facilmente rescindido, sem grandes traumas, você tem aí formas de exercer um controle. Então, é interessante que o Estado balance as duas coisas, ou seja, vamos fazer diretamente aquilo que realmente é essencial e que nós temos capacidade de fazer. Obras públicas, por exemplo, a educação, os professores, que você tem que ter uma continuidade com as crianças. É uma demanda mais ou menos estável, né? Embora a taxa de natalidade tenha caído, mas você sabe quantas crianças vão ter. Agora, atividade auxiliar, limpeza, merenda. Eu acho que, às vezes, mesmo porque o concurso público de uma merendeira vai exigir o quê? Português, matemática, lógica. Isso não mede bem a qualidade, se ela tem um bom trato com as crianças. Então, às vezes, a iniciativa privada, pela sua agilidade, consegue oferecer um serviço melhor.
Bom, vale a gente ressaltar que nesse caso a gente tem déficits de merendeiras aqui, muitas afastadas aí e com relação à atividade muito intensa de trabalho, algumas até que relataram em tribuna livre na Câmara que fazia refeições para muitas crianças, apenas uma merendeira que tinha que fazer cardápio, organizar estoques e tudo mais. E quando a primeira oportunidade que a Prefeitura publicou o edital, ficou aquela percepção que seriam em todas as escolas, e aí o sindicato intercedeu algumas merendeiras, justamente porque aí como fica a situação das merendeiras concursadas, e é esse processo de transição que acaba preocupando o próprio funcionário, né, o próprio servidor. Existem vários modelos de transição entre o que a gente chama de estado executor para o estado gestor. Uma é você ir colocando a merenda, no caso da merenda específica, em algumas escolas, cumprindo o déficit, remanejando as demais. Outras é incorporando, né, criando contratos mistos, onde a empresa que assume, ela gere um serviço público. No caso de empresas, isso é mais complexo fazer, a gente tem visto mais essa integração com o terceiro setor. Porque vamos lembrar, existe a terceirização para empresas, né, que é bem questionada, mas tem uma terceirização que dá muito certo, que é com o terceiro setor, né, com as entidades filantrópicas. Por exemplo, no estado de São Paulo, aqui praticamente toda a educação de excepcionais é feita pelas APAES, que é o terceiro setor. Então, eles têm expertise nisso, eles conseguem fazer melhor que o poder público. Então, não tem um problema de comprar da APAE. É muito comum, no caso do Araraquara não, mas não tem, por exemplo, as Santas Casas comumente gerem as UPAs, as UBS em diversos municípios também. E são entidades aí que estão há mais de 100 anos provendo saúde e têm expertise. Então, e no caso do terceiro setor, você tem legislações que às vezes permitem a cessão de funcionário. Até mudando o vínculo em carteira, depende da cidade, né? Por exemplo, na nossa região, eu sei que Bitinga tem uma legislação que permite isso, essa cessão de servidor. E aí ele passa a entrar na estrutura de uma entidade filantrópica, lógico, não perde a estabilidade, não perde a sua origem, mas ele passa a hierarquicamente estar disponível para eles, o seu processo disciplinar, se houver, vai ser conduzido por lá. Então, assim, é possível. Por exemplo, na nossa região, bons exemplos, Ribeirão Bonito, praticamente toda a saúde pública é feita pela Santa Casa. A secretaria é só uma gestora. Então, nós temos as empresas, mas também temos um terceiro setor, e com uma habilidade, com uma expertise em algumas áreas, eles conseguem ter um pouco do melhor das duas coisas. A gente está falando do primeiro e segundo setor, mas o terceiro tem uma... Porque ele consegue ter agilidade de serviço público, não existe estabilidade, pode demitir, pode contratar. Ele não tem fins lucrativos, então talvez não tenha essa pressão por precarizar, por distribuir lucro para os seus acionistas ou sócios. E ele tem instrumentos de controle mais fortes. Por exemplo, no caso de organização social, algumas cidades têm regulamentação disso, o Tribunal de Contas audita eles. Então, existe várias formas de o Estado focar mais nas atividades essenciais e usar as empresas no que elas são boas, o terceiro setor e o serviço direto. Esse equilíbrio que é o jogo de uma boa política pública. Tem que colocar na balança os prós e os contras e tem que ter mais transparência também do que vai ser feito. Por exemplo, a gente questionou a Secretaria de Educação, que não informou quais serão as escolas, quantas refeições serão incluídas e nem o custo para isso. Então, isso tem que ficar mais claro também para saber, na ponta do lápis, se esse modelo que a Prefeitura está adotando vai ser viável economicamente para o município também. Não, sim, porque eu acho que se você vai ter um modelo de um Estado que vai gerir serviços, né, vai recolher impostos numa ponta e comprar serviços para oferecer para a população, ele tem que ter uma equipe de planejamento muito boa. Então, essas informações eram para existirem já há muito tempo. Você saber exatamente quanto isso vai custar e até uma matriz de o porquê da terceirização, quais os benefícios. E às vezes a gente vê em muitas prefeituras que é muita gambiarra. Eu estou estourando na lei de responsabilidade fiscal, então se eu abrir um novo concurso, que não estou dizendo que mas provavelmente seja o caso aqui também, porque a gente sabe que Araraquara está próximo ao limite. E então, assim, então é uma válvula de escape, não um planejamento. Olha, eles são melhores nisso. Né? Então, essa gambiarra só para arrumar... não, eu vou estourar o índice. Não, é porque é mais rápido. Então, mas tem um planejamento, porque... A gente fala, se a população sabe exatamente qual a melhoria, qual o ganho e o que ela perde,
Aí nós podemos ter um debate público qualificado, né? Quando você não tem essas informações, fica esse debate raso. Aí eu sou contra, porque eu defendo o funcionalismo público, ou porque eu defendo a iniciativa privada, porque eu sou um liberal. E eu acho que aí ninguém sai ganhando quando não tem um planejamento efetivo e os riscos, né? E órgãos de controle. Porque, geralmente, quando você vai terceirizar, abre-se uma licitação, a empresa com menor valor ganha. Sim. E aí também não dá para, na ponta do lápis, você contratar uma empresa que está oferecendo melhor valor, sendo que na outra ponta a qualidade do serviço que está sendo oferecido não condiz. Nós temos um problema no Brasil que a nossa lei de licitação ela é muito ruim. Muito ruim. É o melhor que nós temos, mas ela é ruim. Porque ela licita basicamente menor preço. Existe preço e técnica, mas também é um modelo... Mas assim, onde eu, poder público, tenho que saber exatamente o que eu quero para fazer um edital descrevendo o cardápio, descrevendo... Então, assim, você precisa ter gênios na administração pública o tempo todo. Eu estava brincando, né? Tem uma crônica que a gente brinca, que eu falo que eu vejo se uma prefeitura é séria, se a comissão de licitação é séria, pelo cafezinho. Se o café for ruim, a comissão é séria, porque ele citou o menor preço e veio o café com palha, né? Então, a gente não consegue comprar qualidade. Outros países, por exemplo, o modelo americano, o modelo europeu, as licitações você licita o problema e não o que você quer. Então, vamos dar um exemplo como seria isso no Brasil, por exemplo. Vamos imaginar, a gente tem aqui a questão de publicações de diário oficial, né? Aqui, a prefeitura define se ela vai publicar as suas publicações num jornal local de grande circulação, se ela vai publicar num diário oficial próprio impresso ou se ela vai criar um diário oficial eletrônico, como algumas estão criando. Todos têm os seus prós e contras, são ferramentas diferentes e todos atingem o objetivo. Só que ela decide e não permite a concorrência entre diferentes modelos. Se fosse no modelo europeu, por exemplo, de licitação, você licitaria assim, olha, eu preciso dar publicidade aos meus atos oficiais. E a iniciativa privada traria soluções. Um fala, olha, o meu jornal impresso, meu custo é X porque eu ganho propaganda, eu consigo ter outras fontes, eu me interessa esse tipo de publicação. O eletrônico viria com uma proposta e alguém que criasse alguma inovação. Vamos supor que alguém decida fazer sua publicidade em telões espalhados para a cidade, em outras formas. Então, é aberto à criatividade da iniciativa privada. Então, o nosso modelo de licitação para empresas da 8.666 é muito fechado. Já no terceiro setor, nós temos um modelo mais inteligente. Né? Nós temos a questão do chamamento público. E aí sim, por isso que eu falo que o terceiro setor está mais evoluído para as compras públicas que o privado, embora tramite uma lei de licitação no Congresso que vá trazer para esse molde. Tomara aí que em 2020 a gente tenha a nova lei. Mas, por exemplo, no terceiro setor, o caso de São Paulo, né, que é o Santa Marcelina que faz a gestão e o Einstein de alguns hospitais. A Prefeitura de São Paulo diz quanto ela quer gastar na saúde. Olha, eu vou gastar tantos milhões na saúde, na atenção básica, por exemplo. E as entidades não vão disputar quem tem o menor preço. Vão disputar quem faz mais com aquele dinheiro. Faz muito mais sentido. Porque, assim, economia é um princípio importante na administração pública, mas não é o princípio mais importante. O mais importante é a eficiência. Então, o que adianta você economizar algumas coisas? É aquela brincadeira. Quem já comprou um produto chinês sabe o que é economia burra. Não precisamos explicar aqui para o ouvinte. E o poder público, a nossa lei é muito pautada nisso. Então, qual é meu medo, por exemplo, de uma disputa de merenda escolar que vai disputar um menor preço? Vai precarizar. Agora, se você tivesse um modelo mais inteligente, falar, olha, eu vou gastar tantos milhões por ano com merenda. Qual a melhor ideia? Talvez um ofereça um cardápio mais natural, outro ofereça outra coisa. Quem comeu já em merenda escolar sabe que é salsicha e frango quase todo dia. Né? Então, e às vezes você fez uma economia de um recurso que você tinha disponível para educação, que no final do ano você fica preocupado em gastar em outra coisa, que você poderia ter feito um projeto melhor de segurança alimentar para essas crianças, para evitar obesidade, para evitar vários tipos de doença, que o nosso modelo não permite. Então, não é culpa desta prefeitura ou daquela. Nós temos um modelo brasileiro que não favorece a criatividade. E por que ainda temos um modelo desse? Tem uma questão histórica. Tá? Tem uma questão histórica. O princípio da eficiência na administração pública, ele só foi inserido em 1998 na Constituição. Na Constituição, em 88, ele não existia. Até muita gente defendia que devia ser eficaz. Ou seja, resolve o problema, não importa como. Em 98 veio essa questão da eficiência. A lei de licitação é antes de 98.
Então, ela não incorporou a ideia da eficiência. A do terceiro setor, a 13.019, todas essas leis que vão regular, já são posterior a 98 e elas já têm que se atentar a serem eficientes, né? Mas a eficiência ainda caminha muito lentamente, né? Está na Constituição, como junto com a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Eu nunca vi um prefeito ser caçado por improbidade, por ser ineficiente, por ser imoral por não ser, por ferir a impessoalidade. Sim. Então, ainda é um princípio que ainda está avançando, né? Mas eu acho que está tramitando projetos para pensar isso de uma forma diferente. Mas tem que ver se há o interesse, medo da corrupção. Eu acho que assim, a nossa legislação ela é fechada pelo medo da corrupção. Pelo medo da corrupção. Se você editais, por exemplo, se você pegar o modelo inglês de licitação, ele tem uma fase interessante. Você tem a fase de propostas, então o pregoeiro, o chefe da comissão de licitação, ele recebe esses envelopes, ele abre numa sessão secreta e ele negocia com os participantes sem o outro saber, para tentar conseguir o menor preço, como a gente faz na empresa. Fulano me deu um desconto, e você blefa, né? Você tem essa questão do blefe. E depois é aberto a sessão aclamado vencedor. Eu morro de medo de fazer um modelo, uma fase, eles chamam de blackface, uma fase negra, assim, fechada, no Brasil, que você vai ter uma negociata, né? Então, assim, o nosso histórico de corrupção talvez não permita flexibilizar aí. Então, a gente, mesmo ao copiar país, a gente tem que ser bem ponderado. Mas até neste modelo já existe a corrupção, né? Na hora de você licitar a empresa, e nesse modelo todo fechadinho que a gente tem, todo burocrático, ainda conseguem... O brasileiro é muito criativo, né? Bom, só para a gente concluir, Matheus, qual a perspectiva da terceirização dos municípios? A gente teve uma pesquisa lá do começo do ano da Confederação Nacional dos Municípios que apontou que 70% dos municípios brasileiros vão adotar a terceirização. E aí vem com isso a precarização, vem na nossa perspectiva os pontos a favor e contra, mas existe a questão da precarização, existe a questão do servidor, que é muito rapidamente que a gente vai para o repórter CBN, que acaba ganhando menos, tem menos direitos do que um CLT, e vai a questão da lei de responsabilidade fiscal do município, que opta por isso justamente para fazer aquilo que você chamou de gambiarra. Eu acho que assim, a gambiarra é o grande propulsor. Né, as prefeituras estão buscando isso por não ver outras opções. Mas tem modelos bons. Quando a gente fala em terceirização, o pessoal acha que é ruim e tal. Mas se a gente falar desestatização ou diminuição da influência pública, a pessoa gosta e é a mesma coisa. Então, eu acho que é um caminho. O Estado vai ser cada vez mais um gerenciador de serviços públicos e menos executor. Essa diferença entre o CLT e o estatutário vem até... justamente, às vezes, a força dos sindicatos, né, que vai criando uma casta que nem sempre a população tem visto com bons olhos isso também, porque eu sempre brinco que o serviço público, a hora que tem que colocar aquela plaquinha que desacato do servidor público é crime, porque ele ouve tanto ofensa da população e fala assim, tem uma relação desgastada. É diferente quando você não tem uma preocupação com o cidadão. A gente vai fazer reforma administrativa, vai fazer nova lei de plano de carreira e faz audiência pública e só falam da carreira, e tem hora que eu me encho e falo assim, e o cidadão? Ou você está na educação e às vezes passa 2 horas numa reunião com o professorado e ninguém falou do aluno. Então, assim, o serviço público, ele ficou muito tempo olhando para si próprio. E agora ele está pagando um preço por isso, que é essa questão de ser visto, às vezes, como inimigo do bom serviço. Não é real, não são todos, mas é um histórico que está causando também essa transição. Matheus Delbon, administrador público, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã CBN. Eu que agradeço. Volte em outras oportunidades. Estamos à disposição aí. Um bom dia a todos. Milton volta daqui a pouco também com mais informações. Obrigada, viu, Milton? Até mais, Cássio. Agora são 9h59. A gente vai para um breve intervalo comercial. Na sequência tem mais informações aqui no Manhã CBN. Manhã CBN. Aqui você fica bem informado.